Cara, é uma questão meio objetiva, assim. Você compara o governo Bolsonaro e o governo Lula, o governo Bolsonaro não privatizou tanto quanto deveria, mas privatizou alguma coisa. Não reduziu todos os impostos que deveria, mas reduziu alguma coisa. O Lula criou um imposto novo por mês. Ô, Wagner Meu Deus, Wagner Tomazoni. Meu Deus, Wagner. Assim, eu não vou defender o governo Lula e Bolsonaro porque eu votei nulo, né? Eu, desde o começo falei, ó, se Bolsonaro ganhar, eu vou fazer oposição, porque é um bosta. Se Lula ganhar, vou fazer oposição, porque é um bosta. Porém, calma lá pra defender o mito, né? Ou todos os lugares Eu gosto. quando o assunto vira política partidária. É uma bosta. Porque, honestamente, Bolsominions e MBL Minions se odeiam. Se odeiam. E nunca, nunca, nunca vão concordar em nada. Eu já cansei de ver essa droga dessa discussão. Eu já cansei de ver o Bolsominion. Eu não estou falando de modo pejorativo, tá? Eu estou falando simplesmente para ilustrar cada um dos grupos. Porque o que é são os bolsonaristas e o MBListas? Vamos lá. O bolsonarista, ele vai falar que foi um absurdo a campanha pelo voto nulo, que é um absurdo falar que o Bolsonaro e o Lula são a mesma coisa, que é um absurdo falar que fazer qualquer tipo de comparação entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, que é falta de senso de proporção, que inclusive é muito do meu próprio discurso, tá? Porque para mim você se omitir numa eleição onde uma das opções é o Lula, que tem um potencial gigantesco de destruir o país, e ele fez isso, é um erro grave. Mas aí do outro lado, eu nunca vi um MBL Minion, entre aspas, também dar o braço a torcer. Porque é sempre o mesmo discurso pronto. Eu sinto que é um debate que não vai pra lugar nenhum. É só... Não vai. Só vai quando a gente destruir o bolsonarismo. Eles só vai. Se eles conseguirem nos destruir, não vão. Já tentaram. Já tiveram no poder e tentaram. Tentaram perseguir, tentaram prender. Todo mundo sabe disso. Ou a gente destrui eles. Bom, o futuro é nosso, né? A longo prazo, quem tem chance de destruir quem? E outra, exatamente eu ia falar. É porque a gente tá certo. De um lado a gente tem. De um lado, a gente tem um cara falando em prender e matar líderes do crime organizado, transformar o Brasil em uma das 5 maiores potências do mundo, sabe? Industrializar o Nordeste. Do outro lado, a gente tem um cara que tá há um mês falando de leis feministas, votando a favor de lei feminista, propondo lei feminista, falando em aumentar a Bolsa Família. Bom. Caralho, Janito, que janta cara de febre é essa aí? Ô, meu filho fez pra mim, cara. Meu filho fez pipoca pra mim. Você acha que eu não vou comer a janta que o meu filho faz pra mim? Ele fez com todo amor e carinho pra mim, eu não vou comer? Vou comer assim, ó, ao vivo, ó. Ó, ó. Ó. a gente batendo boca e se odiando. Porque eles sempre vão falar, não, porque o Lula só voltou porque o Bolsonaro errou, porque o Bolsonaro fez tudo que o PT queria, porque o Bolsonaro comemorou quando o Lula foi solto, então se o Bolsonaro voltou, se o Lula voltou, a culpa é toda do Bolsonaro, porque sim é a mesma coisa, porque rachadinha, porque aras na PGR, porque aquela coisa toda. E para mim não faz sentido. E para nenhum... Porque sim é a mesma coisa. O Bolsonaro comemorou quando o Lula foi solto, então se o Bolsonaro voltou, se o Lula voltou, a culpa é toda do Bolsonaro, porque sim é a mesma coisa, porque rachadinha, porque aras na PGR, porque aquela coisa toda. E para mim não faz sentido. E para nenhum... Não, nesse ponto eu vou me colocar no grupo dos bolsonaristas, simplesmente porque... Cara, é uma questão meio objetiva, assim. Você compara o governo Bolsonaro e o governo Lula, o governo Bolsonaro não privatizou tanto quanto deveria, mas privatizou alguma coisa. Não reduziu todos os impostos que deveria, mas reduziu alguma coisa. O Lula criou um imposto novo por mês. Ô, Wagner Meu Deus, Wagner Tomazoni. Meu Deus, Wagner. Assim, eu não vou defender o governo Lula e Bolsonaro porque eu votei nulo, né?
Desde o começo eu falei, ó, se Bolsonaro ganhar, eu vou fazer oposição, porque é um bosta. Se Lula ganhar, vou fazer oposição, porque é um bosta. Porém, calma lá pra defender o mito, né? Ou você vai esquecer da PEC Kamikaze? Você vai esquecer da PEC Kamikaze? Onde ele usou 700 bilhões de reais pra comprar voto no último ano? Que ficou pro próximo governo, ficou pro governo Lula, né? O governo Lula vai fazer a mesma coisa esse ano, vai gastar pra caralho pra jogar a conta pro próximo governo, que vai estar fudido, que no próximo governo, 2027, não tem nem dinheiro pra pagar as contas. Meu Deus, aí é foda, né? E assim, todas essas coisas que você falou ali, ai, o Lula só voltou por causa do Bolsonaro, por que não faz sentido? Todos os caminhos levam a isso, porque é o seguinte, o MBL entregou uma presidente impeachmentada, a Lava Jato entregou Lula preso. Em 2018, o Bolsonaro pegou Lula preso. O que mudou pro Lula ser solto? Não teve ação do Bolsonaro? Não teve um Aras na PGR? Não teve um Cássio Nunes no STF? Não teve um acordo com Toffoli? Eu sou obrigado a jogar esse jogo de filho da puta? Não, solta um Bolsonaro. Olha, agora é bom, porque agora vai ser bom pra gente ganhar a eleição. Eu preciso. Eles soltam o Lula porque ia ser bom pra eles ganhar a eleição. E eu preciso jogar esse jogo? Pelo amor de Deus, cara. Mas tudo bem, vai. Eu tô ferrado, a conta no supermercado tá alta pra caralho, o maluco... Tenho certeza que não tá tão ferrado assim, tá? Wagner Thomas. Certeza que não tá tão ferrado assim. Destruiu o país muito mais do que uma pandemia, e não tem como você falar que o Lula não piorou em absolutamente tudo o que o Bolsonaro fez no seu governo. Por mais críticas que você tenha, o governo Lula é objetivamente muito pior. Objetivamente pior. É só fazer uma comparação direta entre os dois governos e, tipo, não... Não, mas é só assim, eu quero por vingança, Wagner Tomazoni, eu quero a destruição do bolsonarismo. Dane-se. Eu quero vingança por tudo que eles fizeram. Por ter destruído a direita. Por ter acabado com todas as pautas da direita. E teve uma oportunidade de fazer tudo diferente, fez tudo igual e pior. Esse lixo é muito moralmente inferior ao próprio Lula. E eu tô com o seguinte, Wagner Tomazoni, eu tô com a seguinte ideia, cadê? O teu amigo Mafinha, inclusive, postou isso aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá, Mafinha. Cadê? Porque todo mundo da tua bolha, Wagner Tomazoni, está postando o seguinte. Ó, vamos lá? Se tem... Teu amigo Mafinha postou. Então, se tem um cara que se for ele e Lula, qualquer pessoa contra o Lula, eu voto na pessoa, não interessa. Jamais vou votar no Lula. Mas a única exceção é o Renan Santos. Se o Renan Santos for pro segundo turno com o Lula, eu voto no Lula. E vou fazer campanha pelo Lula no segundo turno. E a lógica disso é vingança mesmo, é aplicar neles exatamente o que eles aplicaram. Tô nessa, Tomazoni, tô nessa. A diferença é que quem precisa ganhar essa eleição para não ser preso e não precisar fugir do país, porque é corrupto e vagabundo e é bandido, é o Flávio. O Flávio é bandido, Wagner Tomazoni. Ou você vai negar que ele não é bandido, ladrão? O que esse filho da puta já roubou e tem dinheiro fora do Brasil? Tô nessa. Eu tenho uma missão de vida, é nunca mais ver ninguém da família Bolsonaro ao poder. Ninguém. Ninguém. Concordo. Beleza, vocês vão votar no Lula contra o Renan? Ótimo. Se for Flávio Bolsonaro contra Lula, eu sou... tô aqui, ó. No Bolsonaro em 2020 e vou fazer campanha pelo Lula no segundo turno. Bora! Vamos vamos trocar porrada então. Vamos ver quem precisa ganhar essa eleição. Aqui, inclusive. A gente já viu, já. Bora, continuar. Só que nunca vai sair disso. Nunca vai sair. Porque eu nunca vi
um apoiador do MBL depois falar, não, você tem razão, o Bolsonaro é menos pior. Porque não tem razão, entendeu? Porque você não tem razão, Tomazoni. Ele não é menos pior. O Lula é muito pior pro país, porque sempre vai ficar naquela coisa meio puritana do tipo, não, mas os dois são ruins. E Sim. se for pra escolher o menos pior, então eu não escolho nenhum. Que é uma coisa que é muito de ocasião, porque todo mundo já fez essa escolha do menos pior, né? Até pra prefeitura, o MBL não teve problema em apoiar o candidato que inclusive também estava sendo apoiado pelo Bolsonaro, que foi o que venceu. Pois é, cara. É assim que funciona normalmente quando você tem diálogo, sabe? Quando você pode conversar. O Renan tava metendo o pau nele, ó. Pá, 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 pá. O União travou. Ele, sabe o que ele fez? Você sabe o que o Ricardo Nunes fez? Chamou o Kim Kataguiri pra conversar. Ó, nos apoie. Eu coloco projeto de lei teu aqui pra passar. Assim que funciona a política. Isso é pragmatismo. E outra, ele nunca nos perseguiu, nunca tentou nos prender. Ele não fez ele não passou 10 anos mentindo sobre a gente. Entendeu? O Bolsonaro fez isso? Porque assim, olha só, olha a diferença. Marca essa diferença aí, Tomazoni. O Ricardo Nunes precisava do nosso voto e do nosso apoio. O que ele fez? Ele buscou esse apoio. O Bolsonaro precisava do nosso voto e do nosso apoio no segundo turno em 22. O que ele fez? O que ele fez? Eu vou te falar o que ele fez. Ele colocou toda... No momento ele estava nos espionando, utilizando um órgão estatal, a ABIN, para procurar podres do Kim Kataguiri, para tentar tirar o mandato do Kim Kataguiri. Ele tentou caçar o mandato do Kim Kataguiri, né? Ele colocou... Toda a trupe bolsonarista estava nos chamando de esquerdista, que a gente era petista. Mesmo no segundo turno precisando do apoio. Irmão, pau no cu de vocês. Quem tava na campanha, quem precisava do voto era o Bolsonaro. Ninguém chamou a gente pra campanha, ninguém chamou a gente pra conversar. E se tivesse chamado também, ó, pau no cu.